Dando sequência, então, ao último módulo do nosso curso, vamos ao segundo caso, né? O segundo caso versa sobre uma progressão funcional e plano de carreira. Caso também muito interessante, tá? Esse caso aqui, nós pegamos o acórdão da 19ª Câmara Civil, apelação civil, aqui está o número, relator Wagner Wilson, doutor desembargador Wagner Wilson, caso também aqui, ó, de 2025, recente, tá? Qual que é o contexto desse caso? Nós temos aqui uma servidora da educação municipal desde 1987, que faz o pleito da progressão funcional retroativa. Muita atenção para isso aqui, ó. Por que é retroativa? Porque a lei, tanto a lei do Estatuto é de 96 e a lei do Plano de Carreira de Educação também é de 96. Como ela é servidora desde 87, ela queria que os efeitos dessa lei aqui retroagissem a 1987. Então aqui tem um ponto central, a progressão funcional depende da existência de plano de carreira, que somente foi instituído em 27 de 12 de 96, pela Lei 7.235. Então, que já tem um indício do resultado desse julgamento, né? Porque o pleito dessa servidora, de fato, é um pleito muito frágil, porque o entendimento que prevalece no âmbito da jurisprudência, e muita atenção com isso, que existem profissionais que vendem ilusões para as pessoas, é que a concessão, tá, de progressão de carreira depende de um plano instituído por lei. Então não existe progressão de carreira sem previsão legal. Por mais que esteja previsto no estatuto, é necessário que haja um regulamento próprio, uma legislação própria que regulamente o plano de carreira no qual aquele cargo estará vinculado, né? Mas vamos adiante aqui. E aqui nós temos uma prescrição aplicada, né? Então veja bem. Até porque já tinha uma tese no TJMG sobre esse caso. Então aqui, ó, aplicação da prescrição quinquenal, súmula 85 do STJ, conforme decidido no IRDR do TJMG. IRDR, para quem não sabe, é um incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, é uma novidade, relativamente novidade, porque é um instituto, né, proveniente do CPC de 2015, que tem como objetivo a uniformização da jurisprudência, ou seja, a resolução em série de demandas repetitivas, né? Então, já havia um IRDR no TJMG sobre essa matéria. Não houve prescrição de fundo do direito, apenas das parcelas anteriores aos 5 anos da propositura da ação. Qual que é a tese do IRDR? O direito à progressão funcional dos servidores só é exigível a partir da vigência do respectivo plano de carreira. Então, quando a gente tem um IRDR, quer dizer que nós temos um precedente vinculante. É como se fosse uma norma jurídica. Então, quando um tribunal ele decide em sede de um IRDR, ele está produzindo uma norma jurídica cuja aplicação vincula os demais órgãos do Poder Judiciário que estão associados a esse tribunal. Então, já existia esse entendimento consolidado no TJMG de que só é exigível, né, a progressão funcional a partir da vigência da lei que institui o plano de carreira. Então, o pleito dessa servidora aqui, nós trouxemos esse caso até para mostrar que existem demandas que de fato são infundadas, né? Então, por isso a orientação técnica especializada, a advocacia especializada em direito administrativo é importante, porque a pessoa acaba perdendo tempo, se desgastando,
perdendo dinheiro, contratando um advogado, e às vezes aquela demanda não dispõe de viabilidade alguma, né? Vamos avançar. Aqui nós temos um debate aí da autoaplicabilidade, que é um debate mais jurídico que tem relação total com esse caso, né? Então, quer dizer, os artigos, foi o que eu disse, por mais que estivesse já previsto na lei, que também é de 96, não faria muita diferença, mas os artigos do Estatuto não são autoaplicáveis. Eles dependem de uma legislação própria. A progressão exige estrutura definida em plano de carreira específico por lei, né? E foi essa lei que criou essa estrutura e marcou o início da contagem para progressões futuras, né? Então, qual que é a conclusão do tribunal? Não se pode computar o tempo anterior a 27/12/1996, porque é quando inicia a vigência da lei. A primeira progressão da servidora, em 2000, ocorreu dentro do prazo legal, 3 anos mais 6 meses. Por que é 3 anos mais 6 meses? Porque a primeira progressão do servidor é quando ele conclui o estágio probatório, que é o prazo de 3 anos, 1.095 dias. E caso não haja decisão, deliberação sobre a avaliação do desempenho no prazo de 6 meses, é automático a progressão. Por isso é 3 anos mais 6 meses. Então, esse caso aqui é um caso em que houve um entendimento do tribunal no sentido de negar o direito desta servidora, o pleito dessa servidora, que estava pleiteando o quê? A retroatividade da sua progressão de carreira a 1987, antes da existência da lei. Então aqui, essa servidora teve uma sentença de improcedência em primeiro grau, o recurso dela foi negado, ainda teve honorário majorado para 12%, mas tinha gratuidade da justiça. Então aqui, qual que é o nosso aprendizado? A progressão funcional depende da existência de um plano legal estruturado, através de lei. Não é automático, não é autoaplicável, tá? As normas estatutárias só produzem efeitos práticos quando implementadas por regulamentação específica. E a prescrição quinquenal aqui se aplica, mas não afasta o direito em si, quando ainda vigente. Bom, então esse caso aqui é um caso interessante, né, que revela para a gente essa ideia, né, que é uma espécie de uma jurisprudência já consolidada, especialmente no TJMG, que afeta todos os servidores do Estado, de que somente há direito à progressão depois da existência de uma lei que regulamente o plano de carreira. Então esse aqui é o debate principal, né? Com isso nós encerramos mais uma aula, mais um caso. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Um forte abraço.